O texto é o seguinte: não deixes que o teu nascido no céu... O que é o nascido no céu? Nomeadamente naquela... Não vamos agora para a Constituição Setenária. Naquela trindade que vimos, espírito, alma e eu material, digamos assim, a personalidade. Este nascido no céu é qual? A nossa tríade superior é o espírito e a nómada, não é? Não. É que o espírito não é nascido. Eu sei que eu provavelmente, se fosse colocada assim a questão sem mais, eu incorreria exatamente no mesmo, peço desculpa, equívoco, porque é uma questão de simpatia, é do céu, portanto é de cima, mas não, é a alma. É a alma. Porque a alma é que nasce, a alma é que tem princípio. O espírito não tem princípio nem fim, está além do nascimento ou de morte. E reparem, o que se percebe a seguir, submerso, não deixes que o teu nascido no céu, a alma humana, digamos assim, submerso no mar de Maia, da ilusão, se desprenda do Pai universal, do Espírito. Mas aqui perguntaram, então, mas não têm parentes alma? Bem, porque aqui é alma no sentido da alma universal. Não é? No sentido de Paramatman, certo? Da alma suprema, certo? E, no entanto, temos aqui o étimo Atman, não é? O sufixo Atman. Isto é sempre penoso eu começar a falar, porque isto é recorrente, não é? Não é? Enfim. E em vez disso, de se permitir que a nossa alma se desprenda do Pai Universal, reparem, já tínhamos tido um versículo semelhante, não é? Não se quebrar o fio da vida, o Sutratman, aquilo que liga. Em vez disso, que o ígneo poder, ou seja, a Kundalini, se retire para a câmara mais íntima, a câmara do coração, a chamada cidade de Brahma, Brahma pura, e a morada da Mãe do Mundo. A Mãe do Mundo, como ígneo poder, como poder místico, são outros nomes alternativos para designar a energia kundalínica, que é também a energia de Foat, embora habitualmente Foat, o poder eletrovital, a eletricidade cósmica, que enlaça a ideação e a substância, seja usado, sobretudo, na terminologia teosófica, para realidades macrocósmicas, sendo aí, grosso modo, sinónimo de Daivi Prakriti, que aparece na Bhagavad Gita. Enquanto que Kundalini, embora possa ser, nomeadamente nos tantras hindus, embora possa ser referida a termos, a questões macrocósmicas, é mais habitualmente referida no microcosmos. Obviamente, não é óbvio, não vamos agora aqui, pelo menos hoje, falar do que é Kundalini, o que fizemos em outras ocasiões, porque isso seria um termo, seria uma digressão muito longa, embora algumas alusões, naturalmente, tínhamos que fazer. Não é? E há uma identificação entre este poder ígneo, esta serpente, este fogo, esta serpente ígnea, a mãe Kundalini, a mãe do mundo, e Budi. Budi, que eu lembro de ter escrito sobre isso num artigo para a Biosofia, como o tempo passa, foi no número 13, e depois também está no livro Esoterismo da AZ. Portanto, deve ter sido aí 2001, há uns 16, 17 anos. Enfim, ainda tinha menos cabelos brancos que hoje, embora os tenha tido precoce. Budi é universalmente a natureza feminina, porque é a natureza receptiva de Atman, do pai Atman. Mas é Budi quando ativado. Há um certo das cartas dos Mahatmas para o Sr. Sinete,
em que, a certa altura, o mestre diz algo como isto. Buddhi passivo, quando meramente forma, como meramente receptáculo, veículo, mais propriamente veículo, de Atman, fica, no entanto, galvanizada através da atividade de Manas. Porque o Manas, o mental, é aquilo que atua de forma múltipla, desdobrada, é a inteligência ativa no nosso mundo de diversidade. E isso, se bem que, num sentido, possa vir a manchar Buddhi, visto que o Manas, ao descer à objetividade e à encarnação, se liga a Kama, formando o tal psiquismo inferior que é Kama Manas, ao mesmo tempo tem a virtualidade, e esta é uma das virtualidades encarnativas, de despertar do seu sono, Buddhi, não é? Uma espécie de bela adormecida, se posso usar assim. Não é? E, num sentido, é o eros, o desejo, há uma analogia entre o desejo e Kama, que vai fazer, através do contacto com a psique, com a mente, vai fazer despertar Buddhi. Bom, então, vamos lá ver. O que está aqui avisado, e que é uma coisa muito séria, e que vai ser reiterado várias vezes ao longo do livro, é o perigo dos poderes psíquicos inferiores. Lembrar-se-ão que logo no início deste tratado está, ele é escrito para aqueles que ignoram os perigos dos Siddhi inferiores. Ora bem, a verdade é que, para o ser humano comum, o excesso de atividade, um despertar precoce e incontrolado dos chakras abaixo do diafragma, e particularmente destes dois, do chamado centro sacro, que lida muito peculiarmente com a energia sexual, e do plexo solar, que por um lado, é verdade, lida com a vitalidade, que em si mesmo não é boa nem má, mas que está estreitamente ligada às emoções e às emoções que nos afligem, o despertar precoce desse fogo serpentino e ativando os chakras abaixo do diafragma, podem levar o ser humano para coisas extremamente desagradáveis. Eu não sei se esteve a referir já aqui uma coisa que ia referir para a frente. Fica já dito, não é? Não, digo depois. Diga já. Não. Depois percebe-se melhor, não é? A maior parte do que se diz para aí, que vamos despertar os chakras e abrir os chakras, isso é tudo uma grande treta. E já vamos ali, percebe-se, além do mais, inteiramente porquê. Mas se isso não fosse, regra geral, uma treta, e realmente conseguisse abrir os tais chakras, isso era uma coisa tremenda. Brincar com isso é uma coisa tremenda. Porque podem acontecer muitas coisas, desde a combustão espontânea, até o indivíduo ficar tomado de uma eletricidade que o torna tão hiperativo que se vai exaurir rapidamente. Ou numa hipótese intermédia, e que num certo sentido é a mais perigosa e aquela que é referida aqui, o que vai haver é um ativar dos níveis de consciência em que o indivíduo está polarizado ou para onde desliza por uma linha de menor resistência. E que leva a um hiperestímulo sexual e a um hiperestímulo sensorial e passional, emocional, que vai tornar a vida do indivíduo um inferno
e leva a manifestações de psiquismo inferior que tornam o indivíduo um aprendiz de feiticeiro e que o fazem perder-se no labirinto da luz astral, do mundo de espelhos, do mundo de sombras, do mundo de ilusões que toma por realidades e realidades intensamente vívidas, tão vívidas ou mais como se podem ser vívidos os nossos sonhos. Certo? E que ele toma por real, porque nós, particularmente nos conceitos, na mentalidade ocidental, consideramos que é real aquilo que é objetivo. Certo? É por isso que a tantos de nós pode inicialmente, pelo menos aqueles que não têm noção que o mundo não é mais do que um sonho, uma realidade onírica, um sonho talvez um pesadelo, não é? Há alguns que pode chocar aquela noção de muitas filosofias nascidas na Índia de que todo o mundo é ilusório, é maiávico, porque pensamos, bem, mas se é tão objetivo, como é que pode ser ilusório? Mas, isto do ponto de vista dessas escolas filosóficas, e que é também o ponto de vista do esoterismo teosófico, é inteiramente assim, visto que o facto de ser objetivo não mostra que seja real. Porque aquilo que é real é aquilo que não tem princípio nem fim, aquilo que é essencialmente imutável, aquilo que é causa de si mesmo e aquilo que não é composto, aquilo que é simples no sentido de um. Também iremos ver isso daqui a pouco. Ora, o problema é que nesses mundos astrais, aos quais o abrir dos chakras inferiores, certo? Sem ser naturalmente e depois de a energia kundalínica subir até à cabeça, leva a que nós possamos ver formas muito objetivas na luz astral, mas elas não são reais. Só que nós estamos habituados a fazer isto. Eu vi mesmo, eu toquei e tal. E, portanto, é real. Não, não é real. É objetivo, é sensorial, mas isso não torna real. E, portanto, aquilo que aqui é dito é se algo houver de se levar do fogo kundalínico, que seja para o porto seguro, não é? Para a morada segura da Mãe do Mundo, na câmara do coração. E só então, diz no versículo 39, então do coração, esse poder ascenderá à sexta região, à mediana, o lugar entre os teus olhos, centro-asna e o chamado terceiro olho. Quando ele se torna o alento da alma única, o tal Paramatman, e a voz que enche tudo, a voz do teu mestre. Esta alma única é a Paramatman, de acordo com o hinduísmo, mas é a Laya, ou a Laya Vijnana, numa tradição mais budista. Não é? O budismo da Índia, neste caso. Ou do budismo com recurso a termos sânscritos. Ali está o armazém da consciência, está a quinta essência, o produto mais aprimorado da consciência, e neste sentido da consciência humana. E é quando o indivíduo se foca entre os olhos que ele entrou verdadeiramente no domínio da sabedoria, que ele passa, lembram-se disto, da câmara da aprendizagem para a câmara da sabedoria. Só então ele se pode tornar um caminhante do céu, que é Shara, refere ela, por menção a uma obra que se chama Jnani Eshvara, livro que não existe em português e que eu só conheço nas línguas ocidentais, a sua existência em inglês, por exemplo, mesmo em espanhol, que é uma língua muito poderosa em termos editoriais, pelo menos até há alguns tempos atrás não existia, e que é um comentário à Bhagavad Gita. É uma obra notável, de facto, muito extensa, nem sempre fácil de ler, pelo menos nesse inglês um pouco arcaico, mas é de facto uma obra notável.
Agora bem, reparem, um caminhante do céu que pisa os ventos, renta as ondas, sem que o seu passo toque as águas. Não é? Sem que o seu passo toque as águas. Que águas? Aqui são as águas como símbolo dos níveis câmico-astrais, como símbolo da ilusão sensorial. Não é? Não é as águas num sentido superior, que encontraremos mais adiante no texto. Não é? E ela, neste comentário, diz: o corpo do yogi torna-se como que formado de vento, qual uma nuvem de que brotassem membros, e após isso ele, o yogi, contempla as coisas subtis além dos mares e das estrelas, ouve e compreende a linguagem dos devas e percebe o que se passa na mente da formiga, ou seja, entende tanto o macro como o microcosmos. Não é? Esta linguagem do vento, este corpo do vento, eu sempre gostei muito de vento, talvez assuste um pouco às vezes as pessoas, não sei porquê, mas reparem, a subtileza do ar, mas do ar em movimento, do ar que penetra, do ar que se desloca, que, vou fazer um erro propositado, que assopra, não é? Lembremos a frase evangélica, não é? Que iguala e bem, ou identifica e bem, o ar, o vento, mais propriamente, ao espírito. Não é? Aquela frase evangélica, que aliás citamos aqui, por vezes, nas meditações. Não é? O espírito é como o vento. Sopra dentro de onde quer. Não é? É essa liberdade que o faz parar acima das águas. Não é? E reparem também nos evangelhos cristãos. Certo? O Cristo andava sobre as águas. Mas seria mesmo sobre as águas lá dos outros que estavam a pescar? Ou não seria isso um símbolo justamente de que ele era um destes caminhantes do vento? Não é? Acima do mar da ilusão. Não é? Já agora, o ar é o símbolo do nível de Buddhi, ou da intuição espiritual, na tradição oculta. Não é? Terra, símbolo do físico. Água, símbolo do emocional. Fogo, símbolo da mente, do mental. E, finalmente, o ar, símbolo da intuição, da compreensão espiritual, ou seja, de Buddha. Eu não posso falar disto mais do que por imagens. De facto, a intuição tem algo de vento. Há mesmo, em livros até do centro, esta expressão, o vento da intuição. O vento da intuição. Não é um vendaval, mas é um ar impetuoso, não é? Que nada pode deter e que ressoa, vibra através do akasha, de camadas superiores do akasha, e aí é a sabedoria que está impressa. Mas precisa-se deslocar como esse cavalo dos ares vitais, não é? Que nos... Aquilo ainda por cima é meu. Eu a dizer, epá, isto tem um telemóvel a tocar e afinal era o meu. Não é? Uma autocrítica silenciosa. E reparem também nisto. Esta noção do cavalo. O cavalo, quando galopa, está ali. Reparem, não é que isto nos dá a noção de deslocação e, portanto, de vento, da deslocação do ar. E reparem, este símbolo do cavalo está impresso em todas as tradições, não é? Tanto nas tradições
lendárias da Távola Redonda, do Santo Graal, não é? Como no simbolismo do Kalki Avatara, no simbolismo do Cristo no Apocalipse, não é? Que monta um cavalo branco, que é o fiel e o verdadeiro, no simbolismo do cavalo branco do cavalo em que Buda começou a sua jornada, a sua peregrinação pelo mundo. Até há uma tradição no seio do islamismo que diz que o vindouro Mahdi, o grande instrutor, virá também num cavalo branco, não é? E, portanto, isto é sempre aquele que galopa além das águas da ilusão, não é? Aquele que se tornou branco, aquele que purificou as suas vestes e que, por isso, cavalga livre como o vento ao encontro da sabedoria. Eu não sei se me perdi assim numa linguagem de baixa, aliás, não muito inspirada poesia. Muito inspirado. Ah, é? Então ainda bem. Fico menos intranquilo. Ora, e o número 41 completa aquilo que já referimos e fomos até avançando, não é? Antes de poisares o teu pé no último degrau da escada, antes de chegarmos ao topo, ao 7º degrau, na escala dos sons místicos, de 7 maneiras diferentes, tens de ouvir a voz do teu Deus interno. E reparem, estes 7 sons místicos, que em última instância são graduações, ou segundo outros, símbolos, ou melhor, segundo outros, sílabas da palavra sagrada. Om, ou Aum, diversificadamente, não é? Há aqui uma coligação entre os 7 chakras e os 7 princípios de consciência. 7 chakras, 7 sons, 7 notas, 7 princípios humanos. E ora bem, ela enfim o texto, nos números 42 a 49, e eu agora vou aqui tentar ganhar tempo, mostra essa progressão. De acordo com este pressuposto, o último som é inaudível, é o som silencioso. É a voz do silêncio, verdadeiramente. Mas, isto agora não está expresso no texto, mas de acordo com a tradição da Índia, e neste caso também do Tibete, ou de franjas do Tibete, nós temos o Om na base da coluna vertebral. Certo? E depois vamos ter no centro sacro o Ma. No plexo solar, o Ni. Certo? Vamos aqui à frase Om Mani Padme Hum. Não é? No coração, o Pad. Eu peço o favor, eu vou voltar ao princípio, de silenciar, de interiormente tentarem pronunciar isto e verem o que vai sendo progressivamente reconhecível, como isto ressoa efetivamente nas contrapartes físicas dos centros indicados. Não é? Portanto, temos o Om inicial e depois o Ma na zona dos órgãos genitais, o Ni na zona umbilical do plexo solar. Ni. Pad no coração, Me, e depois o que reparem, vai ressoar aqui e abrir-se. Mais ou menos, não é exatamente do nosso ponto de vista físico, não é exatamente na linha das orelhas, mas abre-se como um Y com as suas duas hastes, não é? Ramificando-se desta forma. Como uma taça. Certo?
como uma taça. Ou seja, eu nunca pensei hoje ir fazer um desenho, porque senão nem vinha dar a sessão, porque os meus desenhos são sempre terríveis, como sabe. Mas este é tão simples, talvez não seja muito mau. Não é? Há um chakra fundamental, de base da coluna, não é? Há um, depois, Ma, plexo solar, Ni, não, o Ma é o centro sacro, Ni, plexo solar, Padme, centro cardíaco, Me, centro da garganta, e não é? Esta taça, não é? Bem, há alguém que insiste, não é? A taça que é o grau, não é? A taça que é o receptáculo lunar, onde depois a luz solar se vai derramar. E vamos encontrar estas expressões lunar e solar mais à frente, e não daqui, e não é muito distante, mais à frente no texto. Não é? Este sétimo, eu pus isto mal, não sei. Peço desculpa, eu já disse que nos desenhos teria que fazer alguma porrada, até numa coisa tão simples, não é? Padme, e depois sim. Não é? É um Y. Pois, exato. E o aqui. Não é? E depois a voz do silêncio. E ela, Helena Blavatsky, os autores do texto, relacionam isto também com determinados sons. E aqui ela não coincide totalmente com nenhuma das várias tabulações que existem em diferentes escolas, porque há uma pluralidade de sons consignados, referidos a cada um destes chakras. Não é? Por exemplo, o primeiro, na base da coluna, que muitas vezes é referido como algo semelhante ao zumbido das abelhas, o que eu acho um bocadinho estranho. Acho um bocadinho estranho, atenção. Sem nenhum sentido de censura, não é algo que eu possa reconhecer em mim. Ou como o som distante de um trovão, mas que ela aqui refere como a doce voz do roxinol cantando uma canção de despedida à sua companheira. O segundo, diz ela, é como um som de um símbolo prateado dos Dayanis, não é? Dos senhores da profunda meditação criadora. O terceiro, não é? No plexo solar, que muitas vezes é referido como sendo o som de um símbolo, ela usa, mais uma vez, uma expressão poética lindíssima. É como o lamento melodioso do duende oceânico preso à sua concha. Portanto, um búzio, não é? O som de um búzio. Também parece, o que também acho reconhecível. Não é? O quarto é o canto de uma vina, não é? A vina é um instrumento de cordas semelhante ao laúde, certo? Há autores que fazem referir isto também à garganta e há alguns até, e quem sabe muito bem, ao centro asna. Mas ela aqui especifica, ou liga especificamente, ao centro cardíaco. O quinto, chia nos teus ouvidos, qual o som de uma flauta. Curiosamente, este é o som que tem mais consenso generalizado. A grande parte das tabulações, de facto, referem a flauta no que tange ao centro laríngeo. Não é? O
último, tirando o sétimo, o último que não o último, passa a expressão, o último dos restantes, não é? Soa como o surdo ribombar de um trovão, como um trovão longínquo. Certo? E se repararem a relação disto com o que ressoa interiormente, certo? Parece-me muitíssimo evidente. E finalmente o sétimo, diz ela, número 48, diz o texto, o sétimo som absorve todos os outros, que morrem para não mais se ouvirem. Porque é que morrem? Número 50. Quando os seis princípios inferiores, que não o Atman, estão mortos e colocados aos pés do mestre, então o discípulo emerge na unidade, que é a mônada, como unidade divina ou imortal, que é Atman e que é Brahman, conforme os Upanishads e a melhor tradição da Índia. Não é? Atman é Brahman, Brahman é Atman. Certo? E então o discípulo emerge no nele vive, torna-se esse um. Isto também é muito importante para realçarmos mais uma vez uma coisa. E que nos conduz uma vez mais, e um livro que vamos publicar proximamente refere isso, àquela questão de se há um eu no ser humano. Certo? E se existe Atman ou se não existe Atman. E a resposta teosófica, e bem expressa aqui, é que existe um Atman, mas esse Atman não é um Atman separado, não é um eu fenomenal, mas é a pura unidade. E, portanto, é um eu indiferenciado. Não é? É o próprio Uno. Ou seja, é um eu que, quando os restantes 6, que são suas meras expressões, diretas ou indiretas, nele se reabsorvem, é o quê? O que é que se diz de Brahman? E, portanto, de Atman, mais uma vez, vou ter aos Upanishads. É um sem segundo. É um sem dualidade. E, portanto, normalmente nós pensamos, quando falamos num eu, que se contrapõe ao não eu, a um conhecedor que se contrapõe àquilo que é conhecido, objeto, sujeito, sujeito, objeto, etc., estamos num domínio da dualidade. Mas, reconhecendo que no devir existe essa realidade, o ensinamento do esoterismo teosófico é, bem, mas isso é apenas uma dialética, digamos assim, que, no entanto, está contida, está aprisionada, está encerrada, está envolvida numa unidade fundamental. Porque esse eu não é um eu entre muitos. É o próprio uno. É o próprio todo. Agora bem, mas nos números seguintes, querem dizer alguma coisa aqui? Já avancei 14 números, já estou assim, um bocadinho menos. Portanto, alguém quer dizer alguma coisa sobre o que ficou para trás? 14, mas temos que avançar. Nós viemos avançar em média 30 e tal. Não é? Portanto... Ora bem, eu vou passar com alguma rapidez, se me permitem, pelos números 52 e 53, que são duas imagens diferentes para ilustrar a mesma realidade. Que é esta. Quando um indivíduo começa a ingressar no caminho, por um lado, ele tem uma sensação, entre aspas, uma vivência de expansão, de uma aparente plenitude, de um deslumbramento, de uma felicidade imensa. Porque, de facto, é como quem emerge das trevas, é quem, após uma imensa bebedeira, peço desculpa da expressão, adquire lucidez e vê as coisas não completamente turvadas, mas diáfanas, nítidas, definidas. Mas, depois dessa idade de ouro, não é?
o indivíduo vai ser testado de muitas maneiras. E ele, se bem que tenha colocado os seus pés, os seus passos no caminho, certo? E tenha avançado, dado, como terá dito o Armstrong, aquele o primeiro que pousou na Lua, não é? Se é que pousou. Exato. O Luís não, isso era o do jazz, não é? Neil. Um pequeno passo, e no entanto um passo gigante do ponto de vista do caminho espiritual, estou só a parafrasear, não é? Mas ele vai entrar num domínio perigoso. Porque tudo nele vai ser intensificado. Nós falamos aqui muitas vezes nisto. Um indivíduo, quando se entra no caminho, mesmo que nos primeiros passos, ele vai estar sujeito a uma irrigação, a uma fertilização, a um influxo vital, energético e inspirativo imenso, que vai fazer com que toda a sua natureza seja estimulada, com que tanto os seus maiores méritos, as suas linhas de menor resistência em termos qualitativos, quanto os seus deméritos, vícios e limitações, vão ser muito mais fortes. E, portanto, em vez de umas pequenas lutas que é o dia-a-dia da existência do ser humano comum, passa a haver lutas titânicas, porque tudo está hiperestimulado. Estão-me a fazer entender isso? E por isso é preciso ter um redobrado cuidado. Porque se um indivíduo incorre naquilo que é vicioso, seja o que for, na cólera, na luxúria, seja o que for, isso vai ser muito mais intensificado do que antes. Certo? Tal como, evidentemente, a sua criatividade, a sua capacidade de amar e de entender é imensamente estimulada. Mas aquilo vai estar num choque, porque a batalha ainda está por decidir, e num choque muitíssimo contundente. Não são pequenas escaramuças. Agora passa a ser uma batalha, ou um conjunto de batalhas tremendas, até que a guerra seja efetivamente vencida. Só pode vencer. Como? Só pode vencer. É verdade, é isso mesmo que aliás vai estar para a frente. E por isso, ela diz, ela reitera, ela faz estes avisos várias vezes nos próximos versículos. Reparem, este primeiro capítulo está muito construído em termos de... havia um jogo que antes fazia nas praias, já nem me lembro, tirava-se uma bola para a frente e depois tinha que se percorrer o caminho, já não sei como. Não é? Ela rasga um horizonte, não é? Mas depois diz, bem, mas vamos ver este caminho, está bem, eu apontei ali para a Maria Eugénia, que está lá ao fundo, não é? Está bem, mas eu tenho que passar aqui por isto, e passar aqui por isto tem estes problemas. Eu posso pôr o pé aqui numa cadeira e a cadeira parte, eu posso não me enganar bem e cai para o lado, eu posso ir demasiado para a esquerda e vou ter ali, demasiado para a direita e vou ter acolá. E então ela vai avisando. Antes de penetrar na senda, tens de destruir o teu corpo lunar. O que é o corpo lunar? É os níveis da personalidade e, particularmente, os níveis astrais. Astrais, neste sentido de alma astral, basicamente a energia câmica, a energia do desejo egoísta. A energia, ou melhor, o egotismo, a ênfase, a ciosidade do eu separado, a querer coisas para si. Porque as águas puras da vida eterna, límpidas e cristalinas, não podem misturar-se com as torrentes lamacentas da tempestade da monção. E noutra imagem, a gota de orvalho do céu brilhante no coração do lótus ao primeiro raio matutino, imagem muito bela, ao cair na terra converte-se num pingo de lama, e eis que a pérola é agora uma gotícula do todo. Estas possibilidades... De lodo. De lodo, desculpa. Seria
O sentido seria bastante diferente e até oposto. Não é? Esta possibilidade de que sejam utilizados para maus fins. E para maus fins, atenção, não é necessariamente eu desatar aí a matar toda a gente. Não é? Para maus fins, desde logo dentro de mim. Nós temos que estar, a partir do momento em que nos aproximamos, em que começamos a trilhar o caminho, duplamente, triplamente, multiplamente alertas. E ela diz, isto é muito, muito importante. Luta com os teus pensamentos impuros antes que te dominem. Sublinha isto antes. E ela vai explicar depois. Trata-os como eles querem tratar-te, ou seja, dominando, tomando conta de ti. Porque se os poupas, criarão raízes e crescerão. E repara bem, esses pensamentos te dominarão e matarão. Porque, como alguém escreveu, como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Acautela-te, discípulo. Não deixes aproximar nem mesmo a sua sombra. Certo? Não podemos nem olhar. Certo? Porque há pensamentos que, quando nos permitimos olhar, pensamentos / desejos, e quando nos permitimos olhar, já estamos, muito provavelmente, enredados. Estamos envoltos no canto das sereias. Estamos apanhados pelo olhar encantador da serpente maligna, neste caso. Certo? E a partir daí, estamos presos como uma borboleta atraída pela lâmpada. A cautela, discípulo, não deixe aproximar nem mesmo a sua sombra, porque esta crescerá, aumentará em tamanho e poder, e então esse algo escuro absorverá o teu ser, antes que tenhas-te apercebido sequer, tenhas apercebido bem da presença do monstro hediondo e negro. Certo? E isto é uma lei de todos os tempos, e verificável em tantos casos. E portanto, ela repete, número 55. Antes que o poder místico, a tal Kundalini, que é o Buddhi, a alma espiritual verdadeiramente, possa fazer de ti um Deus, ou Lanu, ou discípulo. Deves ter adquirido a faculdade de matar à vontade a tua forma lunar. Ou seja, de estarmos isentos do aprisionamento neste nível tremendo que é o Kama ou o Kama-manas. O nosso psiquismo inferior, egotista, separatista e eternamente conflituoso com não apenas os outros, entre aspas, sendo a noção de que há outros, desde logo, representativos da sua ilusão, mas em perpétuo conflito com a verdadeira realidade que há no nosso âmago. E há uma interligação entre estes vários versículos. O número 56, reparem, retoma o que fora referido no número 50. Tal como este 55 retomou de alguma forma o referido no número 51. Estão a ver? Consegue-se ver? Consegue? O eu da matéria e o eu do espírito jamais podem reunir-se. Um deles tem de desaparecer. Não há lugar para os dois. Certo? E voltamos à questão da unidade. Não é? É que a dualidade vai desaparecer. Até esta dualidade, espírito-matéria, realidade e irrealidade, acaba por desaparecer. Porque um reabsorve o outro. Ou, se quisermos, um mata o outro. Não é?
Novamente, a linguagem cristã: não é possível servir a dois senhores. Não é? E temos aqui, efetivamente, uma luta mortal. Eu não vou desligar o meu telemóvel, embora pudesse ser uma opção, vou aqui buscar um livro se eu encontrar. Vá lá que estas aulas só são gravadas para serem ouvidas e não como em outro discurso em que também eram gravadas as imagens e de repente ele desaparecia de cena perante possivelmente a estupefação das pessoas que recebiam as gravações em casa e pensavam: este foi dar uma volta, foi tomar café, ou, sei lá, foi à casa de banho. Não é? Mas eu não pude resistir agora a ler, talvez esteja a perder tempo, mas espero que não, um dos textos, quanto a mim, mais magníficos de livros antigos do Centro. Este é de 93. E que fala da luta entre a alma, neste sentido a alma espiritual, e a personalidade, no sentido de máscara, da natureza inferior. É a página 11, é logo o primeiro texto. E digo isto pela analogia de algumas expressões. E acho que ajuda a ilustrar. A personalidade está vergada pelo peso da dor. A alma ergue-se dos cumes do seu corpo. A personalidade rasteja pelos recantos da sua fraqueza. A alma ereta entoa as palavras de poder. A personalidade está cega pelo fumo da aparência. A alma alimenta o fogo do sacrifício. A personalidade está perdida num mar de paradoxos. A alma afirma a certeza do eterno. A personalidade repercute perguntas e dúvidas. A alma entoa o silêncio que unifica. A personalidade vagueia pelos labirintos do mundo. A alma sabe que o caminho é só um. A personalidade vacila perante o preço do infinito. A alma sabe que é chegado o momento. A personalidade protege as redes longamente tecidas. A alma destrói os refúgios e ressoa a verdade. A personalidade sente o terror da morte pressentida. A alma sabe que está reconquistando a vida. A personalidade implora ajuda para não morrer. A alma acode em seu socorro, matando. E é isto. Como? É possível ter uma cópia disso? Claro que é. Até é possível ter o livro em algum instante, mas eu faculto cópias. Eu no próximo ano que envio mando uma cópia. É lindíssimo. Ora bem. E voltamos ainda a um aviso. Voltamos, quer dizer, volta ao texto. Eu aqui não aviso ninguém. Antes que a mente atual... Mas qual é a mente atual? Na Constituição Teosófica, no Centenário Teosófico. Qual é a mente atual? É Budimanas. Não é? Budimanas. A mente, manas, da alma. Possa compreender, o casulo da personalidade deve ser esmagado e extirpado. Eu acho que o esmagado é assim uma tradução um bocadinho brutal. Faz-me lembrar as maiorias esmagadoras, que é uma coisa que sempre me impressionou, porque é que as maiorias vão de esmagar as minorias, não é? Ganharmos com uma maioria esmagadora, porque esta noção de prepotência, tivemos 60% e esmagámos os outros, que é uma coisa assim um bocado... Bem, mas pronto, seja o esmagamento, não é? O casulo da personalidade deve ser esmagado e extirpado. E o verme dos sentidos destruído sem qualquer possibilidade de ressurreição. Reparem que, mais uma vez, não é os sentidos, é o verme dos sentidos. Os sentidos não têm problema nenhum. O que possamos fazer com os sentidos, ou melhor, com as percepções, com os estímulos que impressionam os nossos sentidos, isso é que é outra questão. Eu estou a ver, a ouvir, a cheirar uma coisa, aquilo é aquilo. Não faz bem nem mal. Pois como eu reajo com isso, isso já é outra coisa. Aí é que pode estar o verbo.
em seu casulo. E agora uma expressão absolutamente formidável, no número 58. Aliás, os números 58 a 62 são, ao meu ver, de uma beleza, eu nem diria inultrapassável, inigualável. Não podes percorrer a senda enquanto não te tornares a própria senda. Eu antes de comentar isto, vou um bocado atrás. Há os tais cursos e não sei o quê para abrir os chakras. É que a questão é esta. Hein? Quem pode frequentar e ou dar um curso para abrir os chakras e não sei o quê, e fazer oitos e essas coisas todas, e dizer, como é que isso se diz, que tem a faculdade de matar à vontade a sua forma lunar. Quem pode dizer isto? Quem pode pôr o dedo no ar? Certo? E por isso é que eu costumo dizer o seguinte, eu não vou falar mais disto, são brincadeiras de crianças. Porque as mesmas pessoas que vêm com os chakras abertos vão para casa ver a telenovela. Não é? Quando, das duas uma, ou vinham com os chakras todos abertos e podiam com aquele peso, e eram sábios, eram servidores, eram extraordinários. Não é? Ou, outra hipótese desastrosa, não é? Eles iam com uma descarga elétrica que iam pelas ruas, mesmo pela Avenida da Liberdade, que é das poucas avenidas largas que nós temos, e tenho a impressão que já se está a tentar estreitar, porque nós gostamos dessas coisas, não é? Temos medo, não é que o céu nos caia na cabeça, mas não sei o quê, não é? Que o indivíduo ia pela Avenida da Liberdade, acima ou abaixo, não é? E ia bater num lado e no outro. Porque, para o indivíduo comum, mesmo que... Aquilo era uma coisa tão... É como agarrar numa criança e agora toma lá um piano ou uma coisa, toma uma tonelada em cima e crer que a pessoa vai ali toda... Não, a criança, a pessoa até normal, era esmagada por aquilo, sem mais. Era esmagada. Aquilo não lhe fazia nenhum bem, nem deixava de fazer. Era pum, acabou. Peço desculpa, não foi assim muito bonito. Ora bem. José Manuel, e quando se diz alinhar os chakras? Alinhar? É a mesma coisa. Bem, por acaso tem que haver um alinhamento. E se alinhar sem mais, não é? Mas tem que haver, em rigor tem. A questão é se isso se alinha mesmo. Porque o alinhamento, quanto a mim, faz-se não é pelas práticas, é pela prática diária. Não é? Por sentir com empatia, por pensar profundamente, por viver nobremente, por sobrepormos ao nosso interesse pessoal o bem geral, o bem comum. Isso é que faz esse tal alinhamento, certo? Em que o superior assume e reorienta aquilo que é relativamente inferior. Certo? E, portanto, eu não quero falar muito nisto, já falei demais, não é? A questão é, mas é que isso, a possibilidade de fazer isso, a possibilidade mesmo de muito levemente fazer isso, é tão rara, que vamos lá ver, não interessa nada. Que o indivíduo diz, mas eu tirei um curso, não sei onde, nos Estados Unidos, no Havaí, na Indonésia, no Monte Kailash, não sei onde, porque isso não é de diplomas, nem implica um estatuto espiritual que é tão raro, só por si, que isso multiplicado ou dividido pela possibilidade do indivíduo andar por aí a fazer essas coisas, e ainda multidividido pela possibilidade, logo por coincidência, a pessoa ir ter com um daqueles, é ínfima. E se alguém fizer isso, mais uma vez, em grande medida, quem faz não diz. E quem diz não faz. Basicamente é isto que eu penso. Não é? Agora bem. Mas, o número 58. Não podes percorrer a senda enquanto não te tornares a própria senda. Esta frase é imensa.
Isto não é apenas, é muitíssimo mais do que aquela frase conhecida, que o caminho faz-se caminhando. Não é apenas, portanto, trilhar a senda, não é apenas um vago desejo, não é apenas uma formulação teórica, não é apenas algo em que se está porque parece bonito, mas que faz o indivíduo sucumbir às primeiras dificuldades. Cito o Pietro Baldi agora, não é? Quem ser evoluído de verdade é muito difícil. E quem trilhar esse caminho apenas por curiosidade sucumbirá aos primeiros embates. É mais ou menos isto. Bom. Mas não é apenas isso. É que implica uma transformação total. Certo? É por isso que o indivíduo se torna a própria senda. Aquilo é talhado na própria carne. É talhado na própria intimidade. Certo? Não vamos a trilhar algo alheio, como quem percorre uma estrada e vai vendo as paisagens. Certo? O indivíduo, ao transmudar-se, transmuda o mundo consigo. O seu mundo é completamente transmudado. Não é apenas eu hoje vou ler ali 5 páginas do não sei quê e vou meditar 10 minutos e fazer uns exercícios respiratórios 3 minutos e dizer uma palavra simpática à minha vizinha e escrever uma coisa bonita no Facebook. E agora eu estou a trilhar a senda. Não é isso, não é? Certo? Tem que ser... Eu não consigo usar palavras... Como? Tem que ser algo vivido com tanta autenticidade como quem respira. Como quem respira. Certo? Que é uma coisa que não se pode adiar. Nós podemos adiar muitas coisas, mas respirar... Não. E para isso, porque isto é o que distingue aquele que trilha pelas boas razões, que é o deslumbramento, antes de tudo o deslumbramento perante o ser, mas depois a imensa compaixão pela dor. Por isso, porque só percorremos a senda, nela nos volvemos, então, que a tua alma dê ouvido a todos os gritos de dor. Mas espontaneamente, não é para eu agora vou fazer isto para ter um bom karma ou para ser bonzinho. Não. Que a tua alma dê ouvido a todo grito de dor, tal como o lótus abre o seu coração para sorver o sol matutino. Não deixes o sol feroz secar uma única lágrima de dor, antes de a haveres tu mesmo enxugado no olho de quem sofre. Mas sim, cada ardente lágrima humana goteje no teu coração e ali permaneça, ali no coração. Mas nem sequer enxugues, enquanto não for retirada a dor que a causou. Porque, mais uma vez, temos que ir às causas. Não é limpar a lágrima, não é cortar o ramo que cresceu, não é? Temos que extirpar as causas da dor, da ilusão, que são a ignorância e o ódio, a separatividade. Temos que extirpar pela raiz. E é isto. É este o sangue, é este o alento, é esta a força que nos conduz na senda, conforme está no número seguinte, tão belo. Estas lágrimas, ó tu de coração tão compassivo, são as correntes que regam os campos da caridade imortal, ou da compaixão imortal. É neste sol que cresce a flor da meia-noite de Buda, ou também, diz ela, a floração do Bodhisattva. Mais difícil de se achar, mais rara de se ver que a flor da árvore vogai. É a semente da compaixão que livra do renascer. Isola o arate tanto dos conflitos como da concupiscência.
guia-os pelos campos, pelos planos do ser, para a paz e a beatitude, conhecidas só no país do silêncio e do não ser, que é a culminação do ser. Por estranho que pareça. Porque é a não dualidade. Porque é o não ser qualquer coisa separada. Certo? E, portanto, em última instância, o não ser é superior ao ser, como a inconsciência, a não consciência de qualquer coisa separada, ou seja, a consciência absoluta, é superior àquilo que eu costumo designar por consciência de relação, ou consciência dual. Mas ela continua a reiterar os avisos, que eventualmente chegava aqui aos 68. E depois o tal tempo bem. Mas, não te esqueças, mata o desejo. E se o matares, acautela-te bem, para que não ressurja depois de morto. Porque a ilusão, certo, com aquilo que a ela nos prende, que é o desejo das coisas separadas para nós, ressurge sempre de 1000 formas. As 1000 cabeças dessa hidra tremenda. Mata o amor à vida, mas se matas, tenha a tal sede de viver, de experimentar, da existência, que não seja, e agora isto não, há aqui um lapso na tradução, um lapso que julgo que seja grave, que não seja, o original é este, mata, tenha, enquanto sede da existência, mas que não seja por outra sede, que é a sede da vida eterna, que, embora mais nobre, é ainda também um desejo para o eu separado. Mas sim para substituir o fugaz por aquilo que é duradouro. Portanto, não desejes nada. E não te amofines, palavra engraçada, já não havia desde o tempo de minha avó, não te amofines contra o karma, nem contra as imutáveis leis da natureza, que em última instância é o mesmo. Luta só contra o que é pessoal, o efêmero e o perecível. Certo? Não afrontemos o destino com revolta. Certo? Compreendamos que isso é a lei. E que se é isso que a roda da vida nos traz, é com isso que nos devemos afinizar e não desejar coisa distinta. Mas reparem, assim nos identificando com essas leis, número 60 isto está aqui mal, número 66, salvo erro, ajuda a natureza e coopera com ela. E a natureza ter-te-á por um dos seus criadores e se tornará obediente. De facto, quando um indivíduo quer afinizadamente com o bem, com o dever ser, ele quer com uma força, com uma substância, o do próprio caminho, que é muito mais do que ele. Como naquele poema do Pessoa, do Mostrinho. Aqui ao leme, sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar, ilusão, que quer o mar que é teu. Não é? Esse querer afinizado com o bem, afinizado com o dever ser no tempo exato, certo? Essa força é invencível e atrai o aparentemente impossível. A natureza, então, tomar-te-á por um dos seus criadores, e ante ti ela abrirá de par em par os portais das suas câmaras secretas e desvendará ante a tua vista os tesouros escondidos no mais profundo do seu seio puro e virginal. Sempre virginal. Porque em última instância,
Ela não é maculada pelas mãos materiais nem pelos seres humanos. Nós podemos aqui fazer uns desarranjos na natureza. É a minha convicção inteira que ela sempre se consegue regenerar, porque, afortunadamente, nós não podemos penetrar no seu âmago. Não maculada pela mão da matéria, ela mostra os seus tesouros, estão só ao olho do espírito, tal olho de Dama, o olho que nunca se fecha, o olho para o qual não há véu algum em qualquer dos seus reinos. E então, ela mostrará os meios e o caminho, mostrará o caminho e os meios adequados para o trilhar. Tanto no primeiro portal, como no segundo, como no terceiro e todos os outros, até ao sétimo e final. E, enfim, depois de transpor esse sétimo, a meta. Após transpor esse sétimo, a meta. Além da qual, banhadas na luz solar, lembra-se do que referi há pouco, não? Lunar solar. Na luz solar do Espírito, há glórias inauditas, só visíveis ao olho da alma. O que mais uma vez nos lembra, tenho feito esta analogia, mais peculiarmente, os evangelhos, neste caso não os evangelhos, um texto cristão, neotestamentário, uma das epístolas de São Paulo aos Coríntios, onde ele diz: nenhum olho viu, nenhum ouvido jamais ouviu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Certo? Podemos pensar que isso é um Deus separado de nós e que nós o amamos obedecendo, mas também podemos pensar que essa natureza divina está em nós e que nós amamos, dirigimos para ela abdicando de nós mesmos, certo? E, finalmente, somos o todo que a divindade refere. E, bom, fica aqui no número 68. Podem não acreditar, mas eu cheguei a pensar em chegar ao 83, mas mesmo assim melhorámos muito a média hoje, com este método. E agora, sendo 8h33, dou tempo para as pessoas dizerem, as pessoas que não eu, falarem à vontade o que não tem acontecido nas outras sessões. Manuel, não é verdade que o começar a trilhar um trilho mais espiritualizado ao longo da vida não nos traz um certo sentimento de solidão? Solidão no sentido de que parece que não nos identificamos com o mundo à nossa volta. Sim. Traz muito. Traz muito. E temos que aprender a aceitar. E atenção, isso ressurge ciclicamente. É inteiramente verdade. E mais uma vez a legenda cristã ilustra isso. Que nos momentos mais difíceis o indivíduo está inteiramente só. Lembram-se daquela cena, nos relatos evangélicos, no Calvário. Não é? Perante a perspectiva mais dolorosa, não é? Cristo, embora rodeado pelos seus discípulos, estava só porque eles dormiam. Certo? Como diz um autor que queria provar que os discípulos e o próprio Jesus eram consumidores em grande escala de droga e que usava como argumento: mas será que os discípulos de um chefe, na hora da maior provação, podem estar a dormir? E depois ele gritava: não, mille fois, não, porque o senhor era francês, não, 1000 vezes não. E de facto, certo? Temos que ver nisto um simbolismo. Era insólito que eles tivessem tanto sono, não é? Que, estando o mestre lá, diz os evangelhos, alguns, a suar gotas de sangue, não é? Na maior agonia, e pedir-lhes para eles vigiarem e orarem com ele, eles não conseguissem, nenhum deles, resistir ao sono. Não houve um que resistiu.
Não, acho que não. Não, isso foi quando os outros vieram e o Pedro resolveu cortar uma orelha. Mas foi só quando eles chegaram. E, portanto, vamos tirar disto o lado histórico. Evidentemente não existente, não é? Mas vejamos algo muito mais valioso, que é o lado simbólico e perenemente verdadeiro. É que naquele momento, aquele que vai ser crucificado e, portanto, vai ter a morte de toda a sua natureza humana. Certo? E, com os braços abertos, como na cruz, vai dar um amplexo ao todo. Passa a não ter a natureza separada. Porque no Pai entrega a sua alma. Não é? Mais uma vez, segundo os relatos evangélicos, as últimas frases de Jesus. Nessa altura o indivíduo está só. E estranhamente, e ao que parece bem testadamente, ainda que o indivíduo peça socorro, ainda que peça ajuda, ainda que peçam para estar para ele, nessa altura ele não é ouvido. O que é a lei. Porque é assim. Mas há momentos em que essa solidão tem uma beleza avassaladora. Como a de assistir a um pôr do sol sozinho. Ou um anoitecer belíssimo. Não é? A aurora do novo mundo. Porque, de facto, cada morte traz a aurora de um mundo novo para nós. Como se diz num livro daquela série Agni Yoga. São tempos belos e terríveis. Certo? São terríveis e belos. São belos e terríveis. E, portanto, tem muita dor. Há bocado falaram nos livros de Alice Bailey, no primeiro livro dela, que é a Iniciação Humana Solar. Ela usa esta expressão. Um discípulo está cheio de cicatrizes. Está cheio de cicatrizes. Ou como também é dito, a alguns, não é? Nós somos lavados no sangue do nosso coração, que aliás aparecerá também aqui. Mas por outro lado, vamos dia a dia. Tem um ditado português do dia a dia, alvia, rima qualquer coisa, não sei se lembro agora, não é? Qualquer coisa assim. Alvia dia a dia? Sim, não, dia a dia Deus melhora, não é? Talvez seja isso. Pronto. Mas se quisermos, dia a dia a nossa dor alivia. Pronto, seja assim, inventei agora aqui uma versão diferente do referido ditado. E cada esforço que fazemos, bem ou mal sucedido, até os mal sucedidos, até os mal sucedidos, tornam-nos mais fortes. Não é? Como o treino do atleta. Não é? Ele tenta muitas vezes e não consegue, até que há um dia que tenta. Porquê que ele naquele dia tentou? Porquê que ele naquele dia conseguiu? Por causa das muitas vezes que ele tentou, se esforçou e até falhou. Certo? Mas o êxito é filho das muitas tentativas falhadas. Desde que haja a perseverança. E quando consegue o êxito, isso traz uma força imensa para o futuro. A noção de consegue-se, podemos, somos capazes. E há nisso ao mesmo tempo, nessa coexistência no ser humano, da alma e da lama, da força e da fraqueza, há algo de imensamente belo e talvez das poucas coisas belas no ser humano. Certo? Das poucas coisas belas no ser humano cuja história tem muitos aspectos escrita a letra de sangue, com tinta de sangue, e de sangue no pior sentido. Mas que é isto? Nós, num sentido, somos o ser mais frágil, mais desprotegido, mais deserdado da natureza. Os
os mata, mas usam esta expressão belíssima: a humanidade é a grande órfã. E é verdade, porque nós nos afastamos dos nossos progenitores divinos e porque, num sentido, em parte pelo desenvolvimento da mentalidade, nós somos os mais desprotegidos. Nós, ao ar livre na natureza, somos a espécie menos capaz de sobreviver. E, estranhamente, fantasticamente, quanto mais civilizados alegadamente somos, mais incapazes somos. A maior parte de nós hoje, se caísse numa selva, numa floresta, porque selva já dá logo a noção de um meio hostil, mas nós caíamos agora em África ou na Austrália, não sei onde, ali no meio, sem meios de civilização, não é? E não tinham que vir crocodilos nem tigres para nos atacar. Nós teríamos muitas dificuldades em sobreviver. Nós não temos resistência a doenças, nós não temos capacidade de reconhecer os alimentos, não é? Os elementos vergastam-nos de uma forma que o indivíduo que vive com a natureza não sofre. Não é? Nós ali, ao fim de uns tempos, tínhamos não sei quantas doenças, estávamos completamente debilitados, já tínhamos comido coisas venenosas, já tínhamos sido mordidos, já estávamos no maior desespero. Mesmo a beleza que houvesse na natureza, para nós, parecia uma agressão. José Manuel. Mas, diga. Desculpe, mas não são essas circunstâncias que nos fazem crescer? São, exatamente. Porque diz que começa-se na primeira e depois acaba-se onde se quiser, não é? Onde se quiser, não. Não percebi essa última frase. Até porque costumava dizer que começava-se na primeira classe, não se passava para o 7º ano. Claro. Tem que ser uma vez por acaso. Portanto, todas essas circunstâncias que acontecem na natureza, se deviam aceitar. Sim, mas isso é outra perspectiva, sem dúvida. E sem tanta dor. Porque afinal essa é a nossa finalidade, é crescermos até atingirmos a última finalidade. Em grande medida a nossa dor, sobretudo a dor psicológica, de facto, vem da não aceitação. Quando nós aceitamos a dor, quando, digamos, nos identificamos com ela, isso traz-nos um alívio, uma doçura estranhíssima. É um render. Exato. Mas isso, que reparem, parece, olha, aquele fracalhote rendeu-se. Não, isso traz um sentimento de libertação e depois de força imensa. Quando nós deixamos de desejar coisas, certo? Nós somos capazes de viver anos na ânsia de uma porcaria qualquer. Certo? Que muitas vezes, quando a conquistamos, como os miúdos têm muitos brinquedos e depois já não nos interessam. Mas, no momento em que nós temos a coragem de cortar o nó gordo e dizemos não, eu não desejo mais disto, não quero saber se consigo, se não consigo. Estou a falar das coisas mundanas, das coisas aleatórias, não estou a falar do conseguir, como a Alba dizia, superar as dificuldades e trilhar o caminho. Quando nós abdicamos dessa dependência, isso dá-nos uma tranquilidade e uma força imensa, imensa. E a dor das pernas? A dor das pernas? Não, das perdas. Das pernas. Palavra de uma que eu percebi das pernas e pensei que devia ter algum sentido metafórico. Não são desagradáveis, mas enfim. A dor das perdas. Bem, há perdas que eu considero mais respeitáveis que outras. Um indivíduo que perde alguém que lhe é muito querido pode ser a dor maior que é possível ter. Mas recupera-se. Recupera-se. Sim. Em última instância, recupera-se. Em última instância, recupera-se. Porque o alento de vida nunca cessa. Está sempre presente. E o pensamento não é prejudicial? Em alguns aspectos é, e depois vamos ver aqui, quando vai buscar sempre o passado. É claro que há aqui, na perda de pessoas que nos são queridas, há vários tipos possíveis de reações. Há o indivíduo completamente bruto e que de facto não perde nada porque ele é completamente insensível e indiferente a tudo. Isto é uma hipótese. Depois há muitos graus, há a dor histérica e que em grande medida é irreal, muito teatralizada. Depois há uma dor muito profunda,
um indivíduo muito sensível, não é? Mas depois há outras. Há um amplexo maior, há a noção de que nada se aperta de nada, se aparta de nada, porque nada é separado. Porque aquele que nos pareceu perder continua em nós e nós nele. Certo? E que em algo muito subtil continuamos sempre unidos. Não é? E então, se leva até à compreensão, pode levar à compreensão que em última instância não há nenhuma perda daquilo que é essencial e apenas daquilo que é acessório. Mas, no entanto, esse tipo de dores, obviamente, ultrassensibilizam-nos. A pedra bruta que nós muitas vezes somos. Diga. Eu não ia dizer nada. Não. É os apegos, Então era não é? É os sim. apegos. Quer dizer... Porque, vamos lá ver, nós muitas vezes confundimos coisas que não são que chamamos amor ou não sei o quê, com aquilo que é apenas apego. Nós somos capazes de dizer que temos determinadas reações quando amamos muito uma pessoa, quando na verdade nós estamos mais próximos de odiar, porque aquilo que nós chamamos amor e que traz o ciúme, que traz a raiva, que traz não sei o quê, é apego, fundamentalmente. Apego. Certo? E é esse apego também que nos faz querer muitas coisas de que não precisamos para nada, ou que em muitos casos precisamos é de não ter. Não é? Eu vou dizer uma coisa que já disse muitas vezes, mas às vezes a mesma coisa dita em momentos diferentes é distinta. Nós olhamos para a nossa vida com perspectiva. Não é para aquilo que aconteceu ontem. É para aquilo que aconteceu há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, há 30 anos. De certa forma, com quanto mais distanciamento, melhor. E creio que não há ninguém aqui que não concorde. Que muitas coisas que nós consideramos na altura boas foram más. Que muitas coisas que nós desesperamos porque não conseguimos, hoje vemos que foi bom que não tivéssemos obtido. E que muitas coisas que considerávamos terríveis foram muito boas ou até as melhores que nos podiam ter acontecido. E que nos edificou muito mais e até foi fonte futura de felicidade, muito mais as nossas dores, do que grande parte das nossas aparentes felicidades. E eu penso, atrevo-me a dizer que dificilmente alguém nos presentes não deixará de reconhecer isso.